Fala, meus amigos São Paulinos, tudo bem com você? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua enorme audiência. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal Faustino Tricolor. Já chamando a sua inscrição também e o seu like, e você pode compartilhar também, tá bom? Fica à vontade para você interagir também aqui no nosso vídeo. Deixa aí o seu comentário. A gente vai trazer agora para você as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Chegada de Roger Machado, primeiro treino, situação financeira do clube, tudo isso e muito mais para você a partir de agora. Volta à tona também alguns assuntos para você, tá? A gente vai trazer agora para você que está com a gente. Bom, no primeiro dia de Roger Machado, animou algumas pessoas do São Paulo. O técnico reuniu todo o elenco, teve uma conversa onde deixou claro que todos os nomes são importantes e que podem ser utilizados nos próximos jogos. Roger também afirmou que não deve se apegar a um único esquema e sua ideia é que o São Paulo seja um time de posse de bola, mas que faça transições rápidas ao ataque. Segundo uma pessoa do clube, abre aspas, para o primeiro dia foi muito satisfatório e animou algumas pessoas que acompanharam a atividade no CT da Barra Funda. Meus amigos, então, no primeiro dia de trabalho do Roger, algumas pessoas lá se agradaram com os treinos dele, mas segundo informações, assim, a gente conseguiu apurar, o Roger é muito bom de treino, os treinos dele são bons, são bastante intensos, né, com bastante intensidade, ele gosta de times rápidos na transição, e marcação, pressão, pós-perda também. Então, as primeiras impressões do Roger Machado ali com o elenco do São Paulo. Tá? Vamos falar de economia. Apesar da economia de 9,5 milhões para o ano com os empréstimos de Alisson e Ferrarese, o Departamento Financeiro do São Paulo ainda quer uma diminuição de mais de 35 milhões anuais na folha de pagamento. Exatamente. Essa cobrança tem pressionado o futebol e criado uma situação ruim. O entendimento de quem comanda o futebol é de que se diminuir todo esse valor, o clube vai perder qualquer tipo de competitividade e só iria brigar para não cair e estar na parte intermediária da tabela. É o entendimento. Tá? Então, repito para vocês, apesar da economia de 9,5 milhões por ano, com os empréstimos de Alisson e Ferrarese, o Departamento Financeiro de São Paulo ainda quer mais, uma diminuição de mais de 35 milhões anuais na folha de pagamento, tá? Muito bem. Vamos lá. O volante Zé Luiz, ex-São Paulo, fez uma postagem sobre as críticas a Roger Machado em sua chegada ao São Paulo. Todos nós sabemos que o Roger ele chegou com índice de rejeição muito grande por parte do torcedor. Mas eu tenho dois lados. Eu tenho o meu lado torcedor e tenho o meu lado jornalístico, né? Que às vezes eu faço programa para os torcedores não entendem às vezes que a minha colocação. Mas eu falo pelo lado profissional, jornalístico e falo pelo meu lado torcedor. Gente, a diretoria de São Paulo não está nem aí para as redes sociais, a não ser que a arquibancada vá lá e dê uma resposta. Mas a arquibancada tem que dar uma resposta para as pessoas certas, certo? Para as pessoas certas. E muita gente está colocando essa rejeição, esse índice de rejeição do Roger Machado, né, como fosse um ato preconceituoso. E aí o ex-volante Zé Luiz, que jogou no São Paulo, né, veio nas suas redes sociais, Zé Luiz 5 Oficial, e, cara, ele soltou o verbo mesmo, né? E a gente tem aqui, eu vou trazer aqui para vocês, né, o posicionamento do Zé Luiz, pelo entender dele, acho que muitas pessoas estão levando por esse lado, tá? Tá aí na tela, deixa eu só dar uma organizada, porque deixa eu dar uma organizada aqui para vocês. Pronto, tá aí na tela, aí ó, a questão do Zé Luiz, tá? Tá aí na tela só para vocês entenderem a questão dele aí,
É curioso observar a rapidez com que surgem críticas ao trabalho de Roger Machado antes mesmo de ele ter a oportunidade de começar. Roger é um treinador experiente com trajetória consolidada no futebol brasileiro, mas ainda assim enfrenta uma enxurrada de julgamentos precipitados, e isso levanta uma reflexão importante. Até que ponto essas críticas são realmente sobre futebol? Em um ambiente onde treinadores negros ainda são maiores e frequentemente precisam provar mais do que os outros para ocupar os mesmos espaços, é inevitável questionar se parte dessa reação não revela um racismo estrutural que ainda persiste no futebol, mesmo quando muitos insistem em dizer que ele não existe. Daí a declaração do volante, ex-volante Zé Luiz, que já passou pelo São Paulo, né? Jogou no São Paulo. Ele rebateu aí algumas críticas. Segundo ele, parece que esse índice de rejeição estão levando por esse lado, né? Estão levando por esse lado. Ainda falando do Roger, o Roger ele chega ao São Paulo com auxiliares Roberto Ribas, o James Freitas e Adailton Bolzan e o preparador físico Paulo Paixão. Ainda tem o analista de desempenho, que é o Guilherme Nunes. Dos nomes, Paixão tem 73 anos. É o mais conhecido, multicampeão e com título de Copa do Mundo no currículo. O preparador físico é um dos profissionais mais respeitados da área no futebol brasileiro, tá? Eu vou trazer também aqui para vocês, né, sobre a nota da Dragões da Real, certo? Eu vou trazer para vocês também a nota da Dragões da Real, beleza? Então, vamos lá. A nota da Dragões da Real, aqui para vocês eu vou, a Dragões da Real, que é uma torcida organizada do São Paulo, fez uma postagem sobre a troca de Crespo por Roger Machado, tá? Vou trazer aqui então para vocês a nota da Dragões da Real, tá certo? Então vou trazer aqui para vocês aqui, ó, eu vou também organizar aqui, né, claro, para ficar toda ela bonitinha para vocês lerem aí, vocês que estão nos acompanhando, certo? E essa é a nota da Dragões da Real que está aí na tela para vocês, beleza? Então vamos lá. Segundo aí a Dragões da Real, tá aí, ó, a nota deles, o que eles estão pensando. Ó, assim como todos recebemos a notícia da demissão de Crespo, achando a princípio que era fake news. Até porque parecia uma decisão que surgiu do nada, ainda mais em um momento em que estamos bem no Campeonato Brasileiro. Nunca fui a favor de trocar treinador no meio de uma competição. O ideal é manter o trabalho e fazer a avaliação em dezembro, quando tudo termina. Mas muitas vezes acharam que eu estava defendendo o treinador A ou B, mas na verdade sempre foi apenas uma forma de refletir sobre o impacto que uma mudança no meio do caminho pode causar. Crespo era o melhor? Nunca foi. Inclusive, defendemos recentemente a permanência dele, mesmo com discursos derrotistas que não combinam com a nossa camisa e com as escolhas questionáveis em alguns jogos. Mas a decisão cabe a quem decide, não a nós, tanto na demissão quanto na contratação. Essa é a mensagem da Dragões da Real. E tem outra, tá? Tem outra aqui também que eu vou colocar para vocês, certo? Outra mensagem também da Dragões da Real. E aqui já é falando do Roger. Sinceramente, Roger Machado, não estaria nem entre as minhas 20 primeiras opções. Talvez até o Givanildo Oliveira estivesse na frente, com todo o respeito, mas fica o sarcasmo. Pelo amor de Deus, Givanildo Oliveira não, peraí. Ainda assim foi a escolha de quem comanda, e ele quem estará no campo defendendo as nossas cores. Entendo a revolta de muitos, mas não existe torcer contra ou abandonar o apoio à nossa camisa. Podemos e devemos ser mais críticos, mas o que nos cabe é continuar juntos, sempre ao lado da camisa tricolor. E torcer para que todo torcedor são paulino esteja errado nessa análise. Nesse caso, ninguém quer terminar tendo razão. Quem sabe, em um futuro próximo, não tenhamos de voltar o meme. Já pediu desculpas ao Roger Machado hoje? É isso que esperamos mesmo,
com a chegada dele, sendo contra a vontade de muitos e de todos. Sucesso, sorte, seguimos. Tá aí. A Dragões da Real, uma das torcidas organizadas do São Paulo, se pronunciou, portanto, nessa questão aí da chegada do Roger Machado, tá? E aí, gente, essas churradas de críticas da chegada do Roger Machado ao São Paulo, a escolha dele por ele, cara, a gente entendeu, a gente já sabe. Então, o que nos resta agora é torcer para o São Paulo Futebol Clube, para o sucesso do São Paulo. Mas para o sucesso do São Paulo acontecer, você torce pelo sucesso do Roger. Ele é o cara que está à frente do time. Ele que vai organizar o time, ele que vai escalar o time, ele que vai relacionar o time, os jogadores para jogos. Então, é isso. Para que o sucesso do São Paulo aconteça nas competições, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, sequência na Libertadores, não, no Brasileiro, desculpa, mas você tem que torcer para o trabalho dar certo do Roger. Você torcer contra o Roger, você está torcendo contra a camisa do São Paulo. Vamos deixar bem claro isso. Vocês têm que pegar os verdadeiros culpados. Quem realmente colocou o Roger lá. Ou ele não tem culpa. O cara estava em casa, estava em casa e recebe um telefonema. Qual é um treinador profissional, né, da sua grandeza, né, que há muito tempo já no futebol, ele vive de futebol. Ele é um cara que a diretoria entende que queria um treinador que vivesse de futebol. Né? Assim como é o Rogério, assim como são outros treinadores que vivem o dia a dia do futebol. E a diretoria de São Paulo quer esse treinador, queria esse tipo de treinador. A diretoria de São Paulo não viu no Crespo esse cara que vivia de futebol. É estilos diferentes. São estilos diferentes. Então foi por isso que o Roger Machado era a primeira opção? Não era. A primeira opção era o Felipe Luiz. Mas sobrou Roger e Diniz. Então quem você optaria? E uma coisa interessante, não podemos esquecer também, não vou deixar de falar aqui para vocês, o Muricy Ramalho, mesmo longe dos holofortes, mesmo longe do São Paulo, mesmo não é mais coordenador, ele teve uma parcela importante. O Rui procurou para saber da situação do Roger, o que ele acharia, o que ele entenderia. Você entendeu? Então, essas pessoas que estão por trás do Roger Machado, não o próprio Roger, deixa o cara trabalhar, deixa o cara pôr o projeto dele, o trabalho dele. Aí sim, se os resultados não vierem, aí a gente vai cobrar. E a gente vai cobrar, certo? Cobrar mesmo, né? Cobrar todos eles, não só o Roger, todos eles. O Roger comandou o segundo treino no São Paulo. E aí a gente tem aqui uma possível escalação contra a Chapecoense. Primeiro eu quero adiantar para vocês que acompanham aqui o meu canal, o canal Faustino Tricolor, ele já deixou bem claro que não vai fazer muitas mexidas para esse próximo compromisso. É bem provável que a gente vai ter um time ali do Crespo contra a Chapecoense. Repito, é bem provável que a gente vai ter um time do Crespo contra a Chapecoense no Canindé. Tá? E aí depois do jogo da Chapecoense, ele vai ter outras ideias, e vai implantar ali algumas peças que ele acha que tem que colocar e vai começar a fazer algumas mudanças no time que ele acha ideal para ele, tá? O técnico Roger Machado comandou nesta quarta-feira o seu segundo treinamento com o treinador de São Paulo no CT da Barra Funda. O Tricolor encerrou a preparação para enfrentar a Chapecoense nesta quinta-feira às 20 horas no Canindé pelo Campeonato Brasileiro. O segundo dia de trabalho de Roger começou com vídeos para os jogadores no auditório do CT da Barra Funda, com informações sobre a Chapecoense e o treino da última terça. Em campo, o foco da comissão técnica foi aprimorar questões táticas. Os jogadores começaram a se posicionar sem adversário para realizar movimentos propostos pelo novo comandante, com trocas de passes e conclusões de jogadas. Depois, os jogadores foram divididos para um coletivo de 11 contra 11. Roger Machado orientou o elenco e corrigiu ali detalhes. Por fim, o São Paulo trabalhou jogadas de bola parada e realizou um jogo em espaço reduzido. O Tricolor pode entrar em campo nesta quinta-feira com a seguinte informação. Repito, antes da gente passar aqui para vocês
a escalação provável, possível, lembrando, vai ser a mesma escalação que o Crespo vinha utilizando nesse primeiro momento. Aí ele vai ver o que vai fazer, claro, depois do jogo, desse jogo contra a Chapecoense. Aí sim ele vai implantar a sua filosofia de trabalho, né, o seu método de trabalho. O Roger gosta de jogar com duas linhas de dois zagueiros, ou seja, uma linha de 4, no 4-2-3-1. Esse é o sistema que ele mais gostou de jogar, no 4-2-3-1. Eu repito que ele não se apega só a um sistema de jogo, ele faz muitas variações táticas, tá? Ele muda o time ali de acordo com o próximo adversário. Rafael é o goleiro, Lucas Ramon na lateral, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias são os zagueiros, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha são os volantes e meias ali, Lucas, Luciano e Caleri. Você lembra que ele falou no jogo do Grêmio? Ele gostou de ver o que viu no jogo contra o Grêmio, então ele vai com esse mesmo time, né? Rafael, Lucas, Ramon, lateral direito, Alan Franco e Sabino são os dois zagueiros e Enzo na lateral esquerda. Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, Lucas, Luciano e Caleri. Esse é o mesmo time aí do Crespo. Então ele deve amanhã começar com esse mesmo time contra a Chapecoense. Sem novidades. Nesse primeiro momento não tem novidade. Então o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para testar e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time agora, comandado pelo técnico Roger Machado, é o segundo colocado com 10 pontos. Tá? Então, encerrou a preparação. Esse é o provável São Paulo. Eu vou repetir para você. Rafael, Lucas, Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas e Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo desta quinta-feira. Na preparação, encerrando a preparação, portanto, ele basicamente vai manter o mesmo time que vinha jogando com o Crespo, tá? Sem mudanças, que vinha jogando com o Crespo. Vou falar do árbitro, hein, gente? Quem apita o jogo é o Lucas Casagrande, apita São Paulo e Chapecoense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. É um árbitro novo, mas eu vou te falar, tem polêmica, hein? Tem polêmica com o São Paulo aí, esse árbitro, tá? Tem polêmica sim com o São Paulo, esse árbitro. Beleza? Vamos lá. Não esquece de deixar o like, chamando o seu like, a sua inscrição aqui, tá bom, gente? No nosso canal. E para você que sempre acompanha aí o nosso vídeo, aquele abraço, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Espero sempre muito contar com você. Para fechar, duas, rapidinho. Alan Barcelos ainda não iniciou a transição para o time profissional do São Paulo, como havia sido combinado após a final da Copinha, e segue trabalhando com a equipe do Sub-20 em Cotia. Até o momento, o treinador esteve no CT da Barra Funda apenas uma vez. Pessoas ligadas ao clube justificam que sua permanência em Cotia neste período se deve ao início da temporada da equipe Sub-20, que exige maior acompanhamento da comissão, tá? Beleza? Só para ilustrar aqui a informação. Sobre a questão do São Paulo ainda busca reduzir, eu já falei para vocês. E a outra é sobre a Comissão de Ética do São Paulo, que realiza nesta semana a audiência de oitiva no processo movido por Douglas Schwartzman contra os conselheiros Vinícius Pinotti e Fábio Marins. Na ação, Douglas pede a expulsão de ambos do conselho e também do quadro associativo do clube. A alegação é de que o áudio envolvendo o caso do camarote teria sido obtido de forma ilícita e divulgado com motivação de perseguição política. Segundo ele aí, o Douglas Schwartzman. Ele é muito santinho mesmo. Ele é muito santinho mesmo, tá? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilha aí o vídeo do canal Faustino Tricolor. Repito, eu deixo o recado para o amigo torcedor que me acompanha. Acompanha os nossos dois canais, o canal da Rádio Tricolor Web, que é o nosso canal secundário, e o nosso canal principal, que é o Faustino Tricolor. Gente, eu tenho um lado torcedor e tenho um lado jornalístico. Então eu vou analisar de um jeito e de maneira de outra, tá? Só para vocês entenderem. Beijo, um abraço, tchau, tchau.